Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham descansado aí um pouquinho das férias, né? Férias curtas essas, né? Férias apertadas. Mas estamos aí, vamos dar uma continuidade aqui para nossa aula, que parou no meio do caminho, né? Nosso terceiro bimestre ficou atorado aí por conta das férias. Vamos continuar falando de isomeria, tá? Vamos lá então. A gente tem que lembrar o que é estereoisomeria. Estereoisomeria é toda vez que eu tenho duas fórmulas, né, mesma fórmula molecular e diferentes estruturas, diferentes fórmulas estruturais, né? E aí eu dei para vocês o exemplo do C3H6, né, que eu formo duas estruturas totalmente diferentes ali, mas elas têm a mesma fórmula. E aí a isomeria que a gente estudou na aula passada, né, a gente viu que a isomeria ela se divide em isomeria constitucional, também chamada de plana, ou estereoisomeria ou isomeria espacial. Nós estudamos essa daqui na aula passada, que é subdividida em função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Hoje nós vamos estudar a estereoisomeria, que é subdividida em geométrica ou cistrans e isomeria, estereoisomeria óptica, tá? Então, o que é a estereoisomeria? Bom, para ser isômero, estereoisomeria é um tipo de isomeria, então o primeiro quesito que tem que acontecer é que as estruturas têm que ter a mesma fórmula molecular. Então vamos pegar aqui essas duas estruturas aqui, né? Aqui eu tenho a estrutura do ácido buteno-dioico cis e do ácido transbuteno-dioico, né? As duas, se eu for olhar, elas têm fórmula C4H4O4, ou seja, elas são isômeros. Mas se eu começar a analisar, tentando procurar aqui que tipo de isômero ela é, se é isômero de função, de cadeia, eu vou ver que não bate com nada daquilo, porque tudo está igual, né? Então, estereoisômeros são compostos que possuem o mesmo grupo funcional. Se você for olhar aqui, ó, elas têm a mesma hidroxila, o mesmo grupo funcional. O mesmo tipo de insaturação, aqui, ó, a insaturação está no carbono 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A insaturação não saiu do lugar, né? O mesmo tipo de estrutura, é o mesmo heteroátomo ou substituinte. Então, elas têm tudo igual. No que é que elas diferem? Eles se diferem apenas pela configuração das moléculas, isto é, pelo arranjo espacial dos átomos. Se eu for observar aqui, pessoal, esse carbono 1, todo este grupo aqui ligado ao carbono 1 está para baixo, e aqui nessa outra estrutura está para cima, tá certo? Essa que é a diferença está no espaço, ok? É a única diferença que eu vou ter aqui. Ninguém tá mudando de posição nem nada. É que um tá virado para cima, outro tá virado para baixo. Isso que é estereoisomeria. As estruturas têm a mesma fórmula, né, molecular, tem a mesma estrutura, mesmo tudo igualzinho. Só que um vai ter alguma coisa para um lado e outro vai ter alguma coisa para o outro, tá? Então, o primeiro tipo de estereoisômero que a gente vai estudar são os isômeros geométricos, tá? A isomeria geométrica pode acontecer em dois casos, tá? Compostos que têm cadeia aberta, tá? Que possuem uma ligação dupla, pelo menos 2 átomos de carbono, tá? Sendo que cada átomo de carbono da dupla possui seus grupos ligados diferentes entre si, ou em compostos de cadeia fechadas, que possuem impedimento da rotação da ligação, tá? E os isômeros geométricos, como eu acabei de falar, eles possuem propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Ou seja, eles vão ter ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, tá? Reatividade diferente. Então, olha aqui o exemplo de cadeia aberta. O cis-buteno-2-eno e o trans-buteno-2-eno, tá? São compostos de cadeia aberta, tá? Que possuem dupla ligação, tá? Aqui a dupla ligação. E os compostos, os grupos ligados em cada carbono, ou seja, este grupo e este grupo, por exemplo, que os dois estão ligados no mesmo carbono, tem que ser diferentes entre si, tá bem? Para possuir isomeria geométrica, gravem bem isso, esses dois grupos que estão ligados no mesmo carbono têm que ser diferentes. Olha esse aqui, ó, também. Este CH3 é diferente deste hidrogênio, estão ligados no mesmo carbono. Esse aqui, ok, é um isômero geométrico, tá? Vamos olhar esse aqui. Esse aqui também, eu tenho um carbono, eu tenho um CH3 e um hidrogênio, são grupos diferentes. Então, ok, ele é um isômero geométrico. Aqui, ó,
Pode ser? Pode. Por quê? Tem um hidrogênio e CH3, tá? Então, assim, ó, pessoal, para ser um isômero geométrico, eu tenho que ter a dupla ligação. E cada um dos carbonos da dupla tem que ter os seus grupos diferentes entre si. Vou dar um exemplo do que não seria um isômero geométrico, tá? Por exemplo, se você olhar que eu tenho a dupla ligação, né, cadeia aberta, eu tenho este carbono, eu tenho um CH3 e um OH. Ok, são grupos diferentes entre si. Porém, nesse outro carbono aqui, eu tenho hidrogênio e hidrogênio, são grupos iguais, então esse daqui não constitui um isômero geométrico, tá bem? Então, esse foi um exemplo de isômero geométrico de cadeia aberta, ok? Agora, nós temos isômeros geométricos de cadeia fechada. Então, você pega lá um carbono, veja aqui, ó, eu tenho um carbono com 2 hidrogênios, ok, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, mas esse carbono aqui, ele tem 2 grupos diferentes, tá? Eu tenho um hidrogênio aqui e um bromo aqui. E o outro carbono que está ligado neste mesmo carbono com 2 ligantes diferentes também tem 2 grupos diferentes, que é aqui o hidrogênio e o bromo, tá? Então, como são ligantes diferentes ali, né, eles têm impedimento de rotação, né? Essa ligação aqui não rotaciona, por quê? Por causa esse é um ciclo, né? Ele fica impedido de rotacionar. Então, ok, é um isômero geométrico, tá? Aqui, mesma coisa, ó, se eu for olhar esse carbono, eu tenho grupos diferentes aqui e aqui. Então, são isômeros geométricos, tá bem? Como que a gente vai dar o nome? Se 2 grupos iguais estão do mesmo lado da ligação dupla, o composto vai ser chamado de cis. E se eles estiverem de lados opostos, será chamado de trans. Então, vamos pegar aqui, ó, eu tenho este carbono, eu tenho hidrogênio para cima e cloro para baixo. Este carbono, hidrogênio para cima e cloro para baixo. Veja que eu tenho grupos iguais para o mesmo lado. Eu tenho os cloros para baixo e os hidrogênios para cima. Então, a gente chama de cis. E daí dá o nome normal dele. Ele seria 1,2 de cloroeteno. Então, é o cis 1,2 de cloroeteno. Já esse outro aqui, veja que eu tenho um hidrogênio num carbono para cima e o outro no outro carbono está lá para baixo. Um cloro está aqui para cima e o outro está lá para baixo. Então, a gente chama ele de trans. E daí dá o nome normal, que é o trans 1,2 de cloroeteno. E como que a gente tem um isômero geométrico, como é que funciona o nome dos isômeros geométricos de cadeia fechada? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vocês estão vendo essas duas estruturinhas aqui, né? A gente vai imaginar passar uma gilete, né, que corta a ligação do ciclo, as ligações do ciclo, ou seja, que fecham o ciclo, esta e esta, tá? A gente vai passar uma gilete que passa exatamente cortando essas ligações no meio, tá? Ou seja, corta esse átomo no meio, esse átomo e esse átomo no meio, tá? E aí eu vou olhar o que ficou para cima da gilete e para baixo da gilete, tá? Quais são os átomos que eu tenho que observar? Aqueles que têm pelo menos 2 ligantes diferentes, ou seja, eu não vou olhar esse aqui, porque esse aqui tem hidrogênio e hidrogênio. Quais que eu vou olhar? Este e este. Por quê? Porque esse aqui tem hidrogênio, cloro e hidrogênio, e esse aqui também 2 diferentes, que é cloro e hidrogênio, tá certo? Então, sabendo disso, eu vou olhar, cortei. Tá vendo que aqui o cloro ficou para cima e aqui também o cloro ficou para cima? Então, esse daqui vai ser o cis, tá? Os hidrogênios, ó, ficaram para baixo. Agora, olha essa outra estrutura que ela é igualzinha, né? Esse carbono tem cloro e hidrogênio, esse carbono tem cloro e hidrogênio, só que a diferença aqui, né? Novamente, eu não vou olhar esse carbono aqui, porque ele tem 2 ligantes iguais, né? Eu vou olhar este e este, tá? O que está acontecendo aqui? Aqui, um cloro ficou para cima e o outro ficou para baixo da gilete, né? Então, ligantes iguais para lados contrários vai ser o trans, tá bem? E aqui eu tenho um exemplozinho para vocês dizerem qual substância que pode ter isomeria do tipo cis-trans. Gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem analisar esse exercício. Vocês vão ter que voltar ali e ver quais são as condições para que ele seja cis-trans. Aqui eu não estou perguntando qual é cis e qual é trans, porque do jeito que está desenhado aqui eu não tenho como saber qual que é cis e qual que é trans. Mas qual que é a condição para ser cis-trans, né? Volta ali nos primeiros slides e veja o que é um cis-trans e tenta fazer.
Pronto? Vamos corrigir? Então, vamos analisar a letra A. Bom, para ser cis-trans, eu tenho que ter uma cadeia aberta com dupla ligação, e aí esses carbonos da dupla ligação, eu tenho que ter um R1, um R2, que são diferentes. E aqui também eu posso ter um R3 e um R4, que são diferentes, tá certo? Não pode ser igual os grupos que estão ligados nesse carbono e os que estão ligados nesse carbono. Então, vamos ver aqui essa estrutura. Essa estrutura eu vou olhar os carbonos da dupla, ou seja, eu vou olhar este carbono e este carbono. Aqui eu tenho um grupo CH2CH3 e um grupo CH3, são grupos diferentes, ok. Agora, se eu olho este carbono, ele tem H2. H2 é a mesma coisa se eu tivesse isso aqui, ó, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, ou seja, dois grupos iguais ligados a esse carbono. Ou seja, essa estrutura aqui não pode ter isomeria do tipo cis-trans, ok? Vamos olhar essa outra estrutura aqui. Essa outra estrutura, novamente, eu vou olhar os carbonos da dupla, ou seja, eu vou analisar este e este. Quais grupos estão ligados nesse carbono? Cloro e hidrogênio. São grupos diferentes, ok. Agora, vamos olhar esse aqui. Eu tenho um CH3 e um CH2CH3, grupos também diferentes, ok. Como os dois grupos são diferentes, então sim, esse aqui pode ter isomeria do tipo cis-trans. Vamos olhar a letra C aqui. A letra C, eu vou olhar novamente, né, os carbonos da dupla. Deste lado eu tenho um grupo CH2CH3 e um hidrogênio, são grupos diferentes, ok? E aqui também tem um grupo CH3 e um hidrogênio, também são grupos diferentes, ou seja, a letra C também pode ter isomeria do tipo cis-trans. Vamos olhar aqui a letra D. A letra D eu vou olhar este carbono e este carbono, que são os carbonos da dupla. Eu tenho CH3 e hidrogênio, são grupos diferentes, ok? E aqui eu tenho CH3, olhando esse carbono, e outro CH3, são grupos iguais. Ou seja, essa estrutura não pode ter isomeria do tipo cis-trans. Aqui, vou olhar este carbono e este carbono, eu tenho um CH3 ligado a esse carbono e um hidrogênio, são grupos diferentes, e nesse carbono eu tenho um bromo e um CH3, também são grupos diferentes, ou seja, essa estrutura também pode ter isomeria cis-trans. Quais, então, que podem ter isomeria cis-trans? A letra B, a letra C e a letra, e a letra E, tá? E aqui sim, prediga o tipo de isômero cis ou trans dos compostos abaixo. Então, para o vídeo e tenta fazer isso aqui. Volta ali e vê quando que ele é cis e quando que ele é trans. E tenta fazer. Pronto? Vamos fazer? Bom, então a gente sabe que toda vez que eu tenho a ligação, né, a dupla, os carbonos, e eu tenho ligantes iguais para mesmo lado, né, se eu traçar aqui uma linha, né, então ele vai ser cis. E toda vez que tiver diferentes, vai ser trans. Veja que, para o lado de cima da dupla ligação, eu tenho grupos diferentes, bromo e hidrogênio, e embaixo também, bromo e hidrogênio. Compostos diferentes para o mesmo lado, ele vai ser trans. Agora, se eu pegar aqui e passar uma linha reta aqui, nessa dupla ligação, eu vou ver que para cima eu tenho grupos iguais, e para baixo também tenho grupos iguais. Então, esse daqui é o isômero cis, ok? Beleza, pessoal, então até aqui foi a parte fácil da estereoisomeria, tá? Agora nós vamos entrar na parte difícil, então prestem bastante atenção, tá ok? Nós falamos da isomeria geométrica, agora nós vamos falar da isomeria óptica, tá? O que são isômeros ópticos? São isômeros que possuem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, tá? E a gente diz esses isômeros que desviam o plano da luz polarizada de isopticamente ativos. Mas o que é essa luz polarizada? Bom, para a gente saber se ele desvia a luz polarizada, a gente tem que colocar ele num aparelho chamado polarímetro, tá? Então, assim, a gente tem a luz normal. A luz normal, ela tem ondas que vão aleatórias para todo lado, tá? Aí eu coloco passando pela luz, né, um vidrinho que é o polarizador, certo? O que vai acontecer? Ele vai fazer com que o feixe de luz se propague somente em um sentido, aqui, ó,
aí a luz fica polarizada, ela vai somente num sentido, tá? E daí a gente coloca dentro de um tubo, tá? Esse aqui é o tubo, uma amostra da minha substância, do meu composto químico, tá? E aquele composto químico, se ele for um isômero óptico, ele vai fazer com que a luz se desvie para um lado ou para o outro, tá? E daí lá na saída, a luz vai ter desviado. Ela estava assim e no final ela vai estar desviada, né? Ela pode estar mais para cá, mas ela vai estar desviada. Se o composto que eu coloquei ali, a amostra, né, meu composto químico, desviou o plano da luz polarizada, ele é um isômero óptico, tá? E aí, pessoal, veja bem, nós estamos falando de isômeros, né, estereoisômeros, ou seja, a única coisa que eles vão ter vai ser a diferença de um grupo no espaço, né? Por exemplo, aqui eu tenho OH, aqui eu tenho hidrogênio está para baixo aqui, e na outra estrutura, sei lá, ele vai estar contrário aqui, né? OH, H, OH, né? Eles estão invertendo no espaço, certo? Se eu colocar esse daqui lá, ele vai desviar para a direita a luz. E se eu colocar este daqui lá, ele vai desviar para a esquerda. Esta é a única diferença que acontece entre os estereoisômeros do tipo isômeros ópticos. Os que desviam o plano da luz polarizada, quando eu coloco no polarímetro, se um estereoisômero desvia a luz para a direita, o outro desvia para a esquerda, tá? Aquele que desvia a luz no sentido horário, a gente diz que é destro rotatório, ele é um enantiômero que a gente chama de enantiômero mais, tá? A gente chama ele de destrógeno. Se a amostra desviou no sentido anti-horário, a gente diz que ele é levorotatório. A gente dá para ele o nome de enantiômero do tipo menos e a gente chama ele de levógeno, tá? E tá aí o polarímetro, tá, pessoal? A gente coloca aqui a amostra, né? Aqui são os tubos, né? Onde a gente coloca a amostra, esse tubo vai aqui dentro, tá? Esse tubo vai aqui dentro. Aí a gente tem aqui o analisador, que é onde a gente vai olhar, tá? O que aconteceu, afinal de contas, tá? Aqui tem a fonte luminosa, a luz, aqui tem o filtro polarizador, que vai transformar aquela luz de vários comprimentos de onda polarizado, reto. E aqui, quando chegar aqui, a gente vai ver se a luz está reta, se está desviada para a direita, se está desviada para a esquerda, tá? E aqui, novamente, um esquema, né? Só está invertido aqui, né? Mas é a luz, daí tem o polarímetro, aqui tem a amostra e aqui tem o observador. A gente vai observar o que aconteceu com a luz, desviou ou não desviou. Ok, nós vimos que isômeros ópticos são aqueles isômeros que desviam o plano da luz polarizada, quando colocados no polarímetro. Mas o que uma molécula precisa ter para desviar esse plano da luz polarizada? Porque se ela não desvia, ela não é um isômero óptico, né? É preciso que essa molécula seja uma molécula quiral. E o que é uma molécula quiral? É aquela que não é sobreponível à sua imagem especular, tá? O que é? Como assim imagem especular? Pega como exemplo a mão, tá? Pega a sua mão, né? A sua mão, se você pegar e colocar ela, a mão direita, colocar no espelho, você vai ver que a sua mão direita é exatamente a imagem especular da sua mão esquerda, né? Elas são imagens especulares. Se você coloca uma mão na frente da outra, uma é exatamente o espelho da outra, tá? Você tentar pegar uma mão e colocar em cima da outra, você vai ver que os dedos não ficam sobrepostos, né? Você não consegue sobrepor as duas imagens, tá? Se você simplesmente fizer assim. Então, as mãos, por exemplo, são substâncias quirais, são objetos quirais, porque são imagens especulares que eu não consigo sobrepor, tá? Toda molécula, né? Quando eu tenho um átomo ligado a 4 ligantes diferentes, ele é um centro quiral, tá? Então, por exemplo, esta molécula aqui eu tenho um carbono, e este carbono, tá vendo que ele tá ligado com 4 ligantes diferentes, 4 átomos diferentes? Então, eu tenho aqui cloro, hidrogênio, flúor e bromo.
Este carbono que está ligado com 4 ligantes diferentes, a gente chama de estereocentro. Também a gente chama de centro de quiralidade ou centro assimétrico. Vocês podem encontrar todos esses nomes. E ele é representado com um asterisco, tá? Se eu coloco um asterisco aqui nesse carbono, significa que ele é um centro quiral, um composto quiral. Tá? E as moléculas que contêm um único centro estereogênico, né, ou seja, aquelas que têm 4 ligantes diferentes, carbonos com 4 ligantes diferentes, são sempre quirais, porque a sua imagem especular nunca sobrepõe, tá? Então, pega essa estrutura aqui, ó, bota um espelho, qual que seria a imagem dele? O bromo bate com o bromo, né? O cloro continua para cima, o hidrogênio vai lá para trás e o flúor continua virado para frente e mais para o outro lado. Tá vendo que essa aqui é a imagem especular desse. Imagina você pegando essa estrutura aqui do jeitinho que ela tá e simplesmente arrastando para cima desta. Tá vendo que não vai sobrepor? Este bromo vai bater com este hidrogênio. Este hidrogênio verde vai bater com o bromo azul. O flúor, ok, vai bater com o flúor. E o cloro vai bater com o cloro, mas eu tenho 2 átomos aqui que não batem, que é o hidrogênio e o bromo. Então, é uma imagem especular, ele tem uma imagem especular que não é sobreponível, tá? Então, esses aqui são isômeros óticos, tá? E esses aqui desviam o plano da luz polarizada. Mesma coisa acontece com o ácido lático, né? Aqui eu tenho aqui o ácido lático e desenhar a sua imagem especular, né? E depois tentar sobrepor, eu vou ver aqui que este grupo, ok, bate com este grupo, né? O OH, ok, bate com este OH. Mas o hidrogênio vai bater lá com o CH3 e este hidrogênio com este CH3. Ou seja, também são imagens especulares que não sobrepõem, tá? Qual que é o resultado disso daqui lá no polarímetro? Este daqui a gente chama de ácido lático D de destrógeno, porque desviou para a direita. E esse daqui, o ácido lático L, que desviou para a esquerda, tá? A gente diz que ele tem um alfa D 20 de mais 2,6 graus. O que que é esse alfa D? Alfa é o grau que ele rotaciona, tá? 20 é a temperatura, alfa D. De 20 graus de mais 2,6 graus. Ele vai rotacionar mais 2,6 graus. E esse daqui, na mesma condição, né? A luz D do sódio, D indica a luz do sódio, tá? Que é a lâmpada que eles utilizam. E numa temperatura de 20 graus Celsius, vai rotacionar menos 2,6, tá? Ou seja, para o outro lado. Então, eles são enanciômeros. Tá? Esses compostos são enanciômeros, um desvia para a direita, outro para a esquerda, e eles desviam exatamente no mesmo grau, porém em sentidos contrários. Então, pessoal, esses compostos, eles são ditos enantiômeros. O que que são enantiômeros? São estereoisômeros que apresentam atividade ótica e que são imagens especulares não superponíveis um do outro. Isso que são enantiômeros, tá? Toda vez que eles tiverem atividade ótica lá no polarímetro, que são imagens especulares e não superponíveis, eles são enantiômeros, tá? Uma coisa muito importante sobre os enantiômeros, eles possuem propriedades físicas e químicas iguaizinhas, ou seja, eles têm mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densidade. Se eu colocar para reagir, por exemplo, com bromo, os dois vão reagir ou os dois não vão reagir, eles fazem a mesma coisa, tá? Diferente dos isômeros geométricos que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, porque os isômeros geométricos, né? Os isômeros geométricos, eles vão ter propriedades físicas diferentes. Por exemplo, se eu pegar o cis e for fazer o ponto de fusão dele, ele vai ter um ponto de fusão de 100 graus Celsius. E o trans vai ter um ponto de fusão de 80 graus Celsius. São pontos de fusão diferentes. Eu consigo saber com quem que eu estou trabalhando só de fazer uma determinação de ponto de fusão lá na própria bancada do laboratório, certo? Apesar deles serem iguaizinhos, né? Agora, os enantiômeros não tem como eu saber, né? Eles sempre vão ter as mesmas propriedades. A única forma de eu diferenciar
Os enantiômeros D do L é através da isomeria ótica, só colocando no polarímetro. Se um desviar para a direita, o outro vai desviar para a esquerda e pronto, acabou. É a única forma, tá? Esses compostos também são chamados de antípodas ópticos ou enantiomorfos, tá? Vocês podem encontrar com esses nomes também. E por que é importante, então, eu saber qual que é a diferença entre o destrógeno e o levógeno, se eles são iguais, reagem da mesma maneira e tudo mais, né? Por que eu preciso saber disso? Bom, a gente precisa saber disso por uma propriedade muito importante que eles têm, existem várias, né? Mas principalmente pelas atividades no organismo, tá? Que é bastante importante. A gente tem uma história bastante triste que aconteceu nos anos passados, há muitos anos, antes de vocês nascerem e tudo mais, antes mesmo de eu nascer, foi desenvolvido um medicamento chamado de talidomida. Tá aqui a estruturinha da talidomida, tá? Aqui tá a estrutura da talidomida. E esse medicamento foi desenvolvido, na época eles não se importavam em determinar qual era o enantiômero, se era o enantiômero mais ou o enantiômero menos, né? Fez o medicamento e eles verificaram que esse medicamento ele servia para enjoos em mulheres grávidas. Mulheres grávidas têm enjoo, né? Então as mulheres grávidas tomavam e não sentiam mais enjoo, certo? E elas tomavam, os médicos receitavam esse remédio. Acontece que este composto, né, o enantiômero S, ele tinha um problema, um dos enantiômeros tinha um problema, ela tinha um centro quiral, né, tinham imagens aqui, ó, imagem especular que não é sobreponível, se você colocar um espelho aqui você vai ver que as estruturas não são sobreponíveis, e são isômeros óticos, um é o enantiômero mais e o outro é o enantiômero menos. O que acontece é que um dos enantiômeros servia sim para enjoo, mas o outro enantiômero, ele causava mutação nos bebezinhos. Então, as mulheres grávidas tomavam e os bebezinhos, milhares de crianças nasceram com problema. Dedos a mais, geralmente nasciam sem pernas, sem braços, sabe? Foi muito triste até descobrirem que era por conta do medicamento. Na hora de produzir o medicamento, ok. Se na pílula que a mulher tomou tinha este daqui, ok. Mas se foi feito um lote, produzido com o outro enantiômero, os bebezinhos nasciam com problema. Muitíssimo triste. A partir daí, os laboratórios viram a importância de prestar atenção na hora de fazer o medicamento, fazer análises de enantiômeros no polarímetro para ver se elas estavam trabalhando com enantiômeros mais, enantiômeros menos, separar eles, dar um jeito de separar eles e fazer testes, né? Porque todo medicamento tem teste antes de ir para o produto final, né? Para o consumidor, fazer testes separados só com o S, só com o R, só com o isômero mais e só com o isômero menos, tá? Para ver se os dois ou se algum deles tem algum problema, se eles têm o efeito desejado, se algum deles não tem um efeito desejado, tá? Só deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Esse mais e esse menos, aqui vocês estão vendo R e S, tá? É a forma que a gente dá o nome para o mais e para o menos, tá? Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, só para vocês saberem, tá? Que um desvia para a direita, um desvia para a esquerda, o grupo de maior prioridade vai estar para um lado ou para o outro, mas nós não vamos entrar nesse detalhe de nomenclatura, tá bem? Outra coisa importante que tem nos enantiômeros, por exemplo, aqui a gente tem a estrutura do limoneno, tá? Essa aqui é a estrutura do limoneno. Vejam que são imagens especulares, tá? São a mesma estrutura, tá? Só que eu tenho um hidrogeninho para cá e outro hidrogeninho para cá. Imagens especulares, se eu tentar sobrepor esta nesta, não sobrepõe. Então, são imagens especulares não sobreponíveis. E vejam que aqui, né, eu tenho um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho um centro quiral, né? A diferença, simplesmente essa diferencinha aqui entre a posição aqui desses grupos aqui, ó, já dá totalmente a diferença entre o sabor e o aroma do limão e da laranja, tá? Esse daqui
tá? Quando tá viradinho para essa posição, te dá o aroma do limão. E esse daqui te dá o aroma da laranja, né? Lá vamos fazer um exercício, tá? Prediga se os compostos possuem isômeros óticos, tá? Bom, o que é necessário um composto ter para ser isômero ótico? Bom, ele precisa ser quiral e ele precisa ter imagem especular não superponível, tá? Então, a gente precisa desenhar as estruturas, tá? Qual que é a estrutura do 2-clorobutano? Vamos fazer aqui a letra A. 2-clorobutano. Aqui, butano, então, significa que eu só tenho ligação simples, 4... 1, 2, 3, 4, 2 cloro, então aqui no carbono 2 eu tenho um cloro-butano, ou seja, o restante é tudo hidrogênio. Tá certo? Então aqui tá a estrutura, ok? Primeira coisa que eu tenho que verificar, isso aqui eu posso desenhar de outra forma, né? Mas vou desenhar assim. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se eu tenho carbono quiral, ou seja, carbono ligado com 4 ligantes diferentes. Vamos olhar esse carbono aqui. Ele está ligado com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. 3 ligantes iguais, esse carbono não é quiral. Esse outro carbono está ligado com 2 hidrogênios iguais, não é quiral. Esse carbono aqui está ligado com um hidrogênio, um cloro, um grupo CH2 de um lado, CH2, CH3, e do outro lado um grupo CH3. São ligantes diferentes. Então, este carbono, asterisco nele, porque ele é quiral, tá? E esse carbono aqui, por último, tá ligado com 3 hidrogênios, então ele não é quiral, tá? Ok, então esse composto aqui, sim, ele pode ter um isômero ótico, mas eu tenho que ver a segunda condição. A primeira condição foi satisfeita, né? Ele tem um carbono assimétrico, um carbono quiral. Segunda coisa, eu tenho que ver se ele tem imagem especular não superponível. Então, pessoal, presta atenção aqui que eu vou ensinar para vocês agora como é que desenha, tá? Para fazer a imagem especular. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar o carbono quiral. Esse carbono aqui, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó. Desenha um risquinho para cima, um risquinho aqui na lateral, uma caixinha, assim, um conezinho, tá? Desenha um conezinho assim, ó, fechadinho para cá e para baixo. E a gente vai desenhar um rachuradinho que vai aumentando de tamanho também para baixo, aqui nessa direção, tá? E aí a gente vai colocar os grupos aqui. Em cima eu tenho cloro, tá aqui o cloro. Aqui, esse lado de cá, o que que eu tenho? Um CH2, CH3. Então, eu vou colocar aqui, ó, CH2, CH3, ok? Do lado de cá, o que que eu tenho? Do lado de cá, eu tenho hidrogênio e mais um grupo CH2, aliás, CH3 aqui, tá? Então, eu coloquei todos os grupos aqui. O que que significa isso, gente, esses risquinhos aqui? Significa o seguinte, imagina que você tem um quadro negro, um quadro, tá? Você pega uma estrutura, a gente sabe que isso aqui tá no espaço, né? Risquinho reto significa que a ligação está exatamente em cima do plano do quadro. Rachuradinha assim, conezinho cheio, significa que está para frente do plano do quadro. E rachuradinha assim, né, significa que está para trás do plano do quadro, tá? Ok. Agora, eu vou desenhar aqui risquinho. Esse risquinho significa que eu tenho o espelho. Lembrando que esse daqui, ó, é o carbono quiral. Eu vou repetir esse carbono quiral, tá? O que tava para cima vai continuar para cima, porque no espelho ele fica para cima. Esse daqui, ó, o que que eu tenho no espelho de mais perto? Se esse aqui tá para cá, esse risquinho vai estar para cá, tá? Se eu tenho esse rachuradinho virado para cá, esse conezinho vai estar virado para cá, tá? Para cá e para baixo, ele continua para baixo, tá? Se eu tenho o rachuradinho virado para cá e para baixo, ele vai estar para cá e para baixo, tá? E aí eu só substituo os grupos. Aqui era um CH3, aqui era um H, aqui é um CH2, CH3 e aqui é um cloro,
tá? É assim que a gente desenha a imagem especular um do outro, tá bem? Funciona assim, gente. Imaginem lá aquela estrutura, tá? Eu tenho uma estrutura, ela é tetraédrica, eu tenho um carbono ligado com 4 ligantes diferentes. E toda vez que eu tenho um carbono ligado com 4, a estrutura vai ser tetraédrica. Tetraédrica é essa estruturinha aqui, ó. Eu tenho pretinho no meio, que é um carbono, tá? E eu tenho 4 ligantes, forma tipo um triângulo embaixo, um triângulo em cima. O ângulo entre todas as ligações é de 109 graus, tá? Nos 4 ligantes, ok? Como que eu desenho isso aqui? Afinal de contas, eu tenho no espaço um virado para trás, um virado para frente, um tá meio tortinho aqui, ó, né? Eu tenho um tortinho, ninguém tá reto, eles não têm 90 graus, ó, eles estão assim. Como é que eu desenho isso? Eu posso desenhar assim, mas eu tenho que desenhar um meio viradinho para trás, um meio viradinho para frente. Como que eu faço isso? A gente desenha assim, ó, pessoal. Imagina que eu tenho o plano de um papel, tá? E que eu tenho aqui no plano do papel, ó, duas ligações que estão exatamente, ó, em cima do plano do papel. Essas que estão exatamente em cima do plano do papel são as linhas retas, tá? Agora, tá vendo aqui que no plano do papel ficou o azul virado para mim aqui, para trás? Esse que tá virado para trás e para baixo, né? Tá para trás e tá para baixo, né? Aqui tá a linha reta para cima e aqui tá a linha reta para baixo e para o lado de cá, né? Tá vendo que eu tenho o azul apontando para mim e para baixo, né? Esse vai ser o rachuradinho apontado. Toda vez que eu tiver rachuradinho, significa que está para trás do plano do papel, ok? E tá vendo que eu tenho um aqui para frente do plano do papel, ó? O branquinho está para baixo e está para frente do plano do papel, tá vendo? Ele está para frente do plano do papel. Então, se ele está para frente do plano do papel, esse a gente desenha como conezinho cheio, pintado cheio, tá? Ele está para frente e está para baixo. E é assim que a gente desenhou ali. Toda vez que a gente tiver uma coisa no plano, é um risquinho reto, tá? Toda vez que tiver rachuradinho, significa que é para trás do plano, tá virado para trás, e toda vez que tiver um conezinho cheio, está para frente, tá bom? B, né, o 2-bromo, 2-cloro, propano, tá aqui, propano, 1, 2, 3, prop. Beleza. Procurando o centro quiral, né, procurando se tem algum centro quiral, este daqui não é, porque ele tá ligado com 3 hidrogênios, certo? Esse daqui é um centro, não é um centro quiral também. Por quê? Porque ele tá ligado com um CH3 de um lado e um mesmo CH3 do outro, embora ele tenha cloro e bromo, né, distintos. E esse daqui também não é um centro quiral, porque ele tem aqui 3 ligantes iguais. Então, eu não tenho nenhum centro quiral aqui no 2-bromo, 2-cloro, propano. Essa estrutura aqui não pode ter um isômero óptico. Eu não vou nem desenhar aqui a imagem especular dele, porque se ele não vai ter aqui o centro quiral, ele não vai ter, não adianta eu ir para a segunda premissa, tá bem? Aí, pessoal, então aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês, tá? Para vocês fazerem, identificar os carbonos quirais e desenhar a imagem especular, tá bem? Isso, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Deixarei exercícios também para vocês fazerem. E dúvidas, estamos aí, tá bom? Um abraço, fiquem bem.